Refluxo fisiológico, praticamente toda criança tem, tá? Principalmente até os 6 meses, mas pode ser até 1 ano de idade, tá? O refluxo fisiológico ele acontece pela imaturidade ainda do sistema gastroesofágico, tá? A gente tem algumas áreas anatômicas que fazem com que o alimento chegue até o estômago e seja digerido no estômago sem que volte, né? A gente tem o peristaltismo aqui no esôfago, que são os movimentos que o esôfago faz para o alimento descer, né, e chegar até o estômago, independente de gravidade ou não, tanto que você pode comer deitado, que normalmente vai chegar da sua boca até o estômago, mas também existe, por exemplo, aqui na chegada do estômago, uma região chamada cárdia, tá? E ali existe uma espécie de válvula, que nas crianças pequenas, nos primeiros meses, ainda está imaturo. Um dia a gente vai conversar ainda sobre desenvolvimento neuropsicomotor. Eu já falei sobre isso em algum vídeo para trás, né, que a criança vai amadurecendo crânio caudal, da cabeça para os pés, né? Então assim, por volta do 2º, 3º mês, às vezes até o 6º mês, o cardio já está bem amadurecido. Quando a criança nasce, ela não nasce prontinha não, ela vai amadurecendo. Conforme ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, tá? Isso no refluxo fisiológico, ok? Porque no patológico existe uma alteração estrutural, né? Pode existir uma alteração estrutural. No fisiológico não tem estrutural, é funcional. Ali no cardio, uma ausência ainda de maturidade, né? Uma imaturidade do cardio ali, da válvula do cardio, ok? Que facilita então que o leite volte do estômago para o esôfago, tá certo? Manifestações. Tem criança que tem agolfado ou regurgitação ou até mesmo vômito, ou com leite sem alteração, assim, do jeito que entrou ele sai, ou pode ser até mesmo leite que chegou até o estômago e sai, né, com conteúdo ácido, então sai com cor, com cheiro e aspecto diferente. Pode sair pela boca, pode sair pelo nariz, sem problema nenhum, tá? Mas tem criança que tem cada vez que mama, e tem criança que tem muito ocasionalmente, tá certo? No fisiológico, ele não traz nenhuma complicação, né? Então assim, a criança mama até 1 hora, 2 horas, pode ser às vezes até 4 horas depois, até antes da próxima mamada, a criança pode ter uma regurgitação, tá? Uma golfada, um vômito e tal. Só que isso não irrita a criança, isso não deixa a criança mal, não deixa a criança chateada, chorosa, não causa problemas auditivos, tá? Que não chega a voltar até entrar aqui nas vias aéreas e chegar até o ouvido, por exemplo. Não altera o ganho de peso, tá certo? A criança não perde peso, não deixa de ganhar peso por causa desses vômitos, e não causa principalmente a acidez do esôfago e consequentemente a inflamação do esôfago, a esofagite, que é bem dolorosa, que é uma coisa chata, que é uma coisa que muitas vezes a gente vê a criança chorosa e a gente não sabe o que é que está acontecendo, principalmente quando o refluxo patológico ele não chega a causar vômito, né? Quando o alimento sai do estômago, vai até o esôfago e volta para o estômago, leva o ácido para o esôfago, machuca o esôfago, mas não acontece o vômito, tá? Mas o fisiológico, a criança golfa de vez em quando, dá uma golfada ou vomita de vez em quando, mas isso não atrapalha o ganho de peso, não atrapalha o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, não deixa a criança chateada, não atrapalha a alimentação, não atrapalha nada, ok? Então não fique desesperado com todo o vômito que a criança tem. A grande maioria dos refluxos são fisiológicos,
e praticamente toda criança tem, porque toda criança está passando pelo amadurecimento de todo o seu organismo, tá certo? Complicações do fisiológico? Não tem, tá? A única complicação que pode acontecer é acidental. É a criança, isso em qualquer criança, né? Não é só que tem refluxo, em qualquer criança pode acontecer. Da criança ter um vômito, se lembra que eu falei, né? Quando você engole, chega aqui tem a epiglote, a glote, que fecha aqui, né? Para o alimento não entrar nas vias aéreas. E quando a criança vomita, pode acontecer desse alimento cair, passar aqui pela epiglote, cair dentro da glote e ir para dentro do pulmão, e a criança engasgar, tá? E às vezes isso é grave, né? Isso pode levar a criança a óbito, né? É raro, mas você tem que ter os cuidados, tá? E a gente vai dizer quais são esses cuidados para qualquer criança, não só para criança que tem refluxo, seja fisiológico ou patológico. Para qualquer criança tem que ter esses cuidados, ok? Por que acontece? A gente já sabe, né? A gente já conversou aqui. Pela imaturidade do sistema digestivo, mas também tem as questões aí posturais, tá? E habituais também, né? Ou quando você não coloca a criança para rotar, tá? A criança acaba deglutindo mais ar, né? E não expele esse ar, ok? Isso facilita a volta do leite. E também quando a criança mama deitada ou mama e já deita, tá? Então a gente vai orientar como evitar essas coisas, ok? Bom, o diagnóstico. O diagnóstico no refluxo fisiológico, ele é clínico, tá? É pela história. É a criança que está vomitando, tá? Mas que não tem nenhuma repercussão para a criança. A criança está mamando bem, está ganhando peso, não está irritada demais, não tem complicações respiratórias nem baixas, como por exemplo o caso do bebê chiador, criança que fica chiando, não tem microaspirações, não tem história de pneumonias de repetição e não tem infecções de ouvido, tá? Não é necessário fazer nenhum exame, ok? Quando é necessário fazer algum exame, porque esses vômitos estão trazendo complicações, e complicações que estão começando a ficar difíceis de ser controladas. Aí você tem que fazer alguns exames que a gente vai explicar quando falar sobre refluxo patológico. Mas o fisiológico, o diagnóstico é clínico, tá? A observação, tanto da mãe quanto do pediatra, ok? Orientações. Bom, como eu já disse, toda criança quando acaba de mamar, ela não pode deitar, tá? Você não pode colocar a criança deitada. Vamos pegar a criança que já tem refluxo gastroesofágico fisiológico, criança que você já sabe que vomita em toda mamada, ou vomita de vez em quando. Tem criança que vomita ou regurgita, ou simplesmente tem a golfada, às vezes porque mama demais, tá? Mama mais do que cabe, né? Acaba voltando. Então tudo isso você vai acompanhando com o peso, né? O pediatra vai acompanhando isso de acordo com o ganho de peso da criança, etc. O que você faz? A criança tem que ficar semi-sentada, tá? Uma boa saída, a criança acabou de mamar, coloca a criança no bebê conforto, ok? Não colocar a criança deitada. Você pode deixar a criança em bebê conforto 24 horas, tá? Enquanto ela não estiver no teu colo, e eu já falei sobre pegar a criança no colo, né? Não precisa ficar pegando a criança no colo o tempo todo, pelo contrário, a criança no colo é só normalmente mamar. Fora isso, você vai brincar com a criança, fazer as coisas com a criança, mas ela tem que passar a maior parte do tempo. A criança na cidade tem que dormir em torno de 18 horas por dia, tá? E ela tem que dormir no berço ou, no caso da criança com refluxo gastroesofágico, no bebê conforto de preferência. Você pode levantar a cabeceira do berço, se você não tiver como comprar um bebê conforto. Você pode colocar tijolo embaixo do
do berço para levantar. Não adianta você colocar travesseiro, tá? Porque o travesseiro pode, dependendo da criança, pode acabar obstruindo as vias aéreas da criança. Ou você coloca coisas embaixo do colchão da criança, dentro do berço, ou então embaixo do próprio berço, tá? Lata de tinta, tijolo, qualquer coisa que faça o berço ficar numa altura que dificulte a volta do leite, tá? Como o cárdia, né, aquela parte do estômago que eu falei, ainda não está bem desenvolvido, a gravidade faz com que o leite volte mais fácil, né, do estômago para o esôfago e do esôfago para o pulmão, tá? Pulmão e vias respiratórias altas. Então o mais importante é você deixar a criança com uma cabeceira elevada e de preferência, se você tiver um bebê conforto, os primeiros meses de vida, bota no bebê conforto, tá? Dorme lá no seu quarto até o terceiro mês pelo menos, no bebê conforto, sem problema nenhum, ok? Engrossar o leite. Bom, vocês sabem que eu sou ferrenho defensor de amamentar no peito, não para de dar o peito, tá? Mesmo criança que tem refluxo gastroesofágico, seja fisiológico, seja patológico, tem que mamar no peito, ok? Se por algum motivo a criança mama a mamadeira já, existem algumas possibilidades. A principal, a melhor, é o leite, eu não quero citar nome de marca, né? Mas o antirrefluxo, tá? Existem algumas fórmulas lácteas para criança nessa idade que são antirrefluxo, tem alguns elementos que melhoram o trânsito do leite no estômago, facilitam o esvaziamento do estômago, tá? E diminui a chance do refluxo, ok? Agora, existem outras coisas que podem ser feitas, né? Você pode fazer o engrossamento do leite, embora esse engrossamento também possa ser mais difícil de engolir, tem algumas crianças que têm dificuldade para digerir esse leite, né? Hoje em dia o que é indicado é usar o antirrefluxo, né? O AR, que a gente chama. Mas eu vou explicar para vocês como que faz a fórmula, ok? Como fazer esse engrossamento do leite quando a gente conversar sobre o refluxo patológico, ok? Porque no fisiológico eu não acho que tenha necessidade, porque geralmente a criança está ganhando peso bem e não tem repercussão respiratória, não tem nenhuma repercussão, não tem por que mudar o leite da criança, tá? A não ser que o refluxo esteja atrapalhando, mas aí já começa a considerar como refluxo patológico, tá certo? Então agora a gente vai conversar sobre o refluxo patológico.